compreendido isso na linguagem científica contemporânea, que o universo é um oceano de energia que tem sua unidade primordial, fica mais claro entender o que Blavatsky dizia na chave para a teosofia, que 100 anos depois compreenderiam melhor o pensamento que ela havia trazido e que alguns chamaram de teosofia moderna, que eu acabei de ler a primeira proposição da doutrina secreta, dizendo o mesmo que Plotino, que era impossível pensar sobre o uno, afirmativo ou positivamente, dar-lhe uma descrição, sem, de alguma forma, dizer uma mentira. Porque por isso, Plotino prefere o caminho de uma dialética negativa, de um princípio de aproximação sem a descrição afirmativa, mas dizendo mais o que ele não era. O mesmo faz, inclusive, Krishnamurti. Krishnamurti se assemelha muito na descrição do princípio atemporal ou da verdade, com a descrição que o grande filaleteu que foi Plotino nos deixou nos seus escritos, nas Eneadas, que lamentavelmente ainda não estão na íntegra traduzidos ao português. Eu faço essas considerações porque no caminho da dialética, Plotino tenta nos mostrar a possibilidade de convergência ao uno, retorno ao uno, além dessas aparentes cascas ou ilusões. Então, do uno é derivada a segunda hipóstase, que seria o intelecto, o nous, aquilo que talvez nós fôssemos chamar de espírito. Há dificuldade sempre em fazer a tradução desses termos, mas ali nós teríamos o aspecto, então, das ideias primordiais, do mundo das ideias de Platão, do mundo em que a essência das coisas é feita, né? E depois, quando desce ao mundo sensível, a partir da anima mundi, ou a terceira hipóstase, que seria então a alma, como em geral nós traduzimos, a psique, então nós teríamos a terceira hipóstase, e daí viria o universo sensível que nós conhecemos. Portanto, é a ilusão das ilusões, ela tem aí 3 camadas a serem investigadas, realidades subjacentes ao mundo sensível, que justificariam nós entendermos o mundo sensível como uma irrealidade, como Maya, como uma ilusão, no sentido da sua transitoriedade, ou, para usar a expressão budista, da sua impermanência. A primeira nobre verdade do budismo, dizem as diversas descrições da vida do Buda, vieram da sua percepção, primeiro, ao longo da sua caminhada, pela primeira vez quando ele saiu do reino e viu a dor. Vocês sabem, a história diz que ele foi, vamos dizer, vivendo numa redoma até os 29 anos, protegido por seu pai, o rei Suddhodana, de qualquer sofrimento, até onde isso fosse possível. E aí ele saiu do reino, quis conhecer o reino que ele mesmo regeria, esse foi o argumento. Quiseram fazer uma avenida para inglês ver lá, prepararam a única avenida em que a carruagem ia passar, tudo bonitinho, até que consta que apareceu um homem já aleijado, idoso, cego e surdo, que não sabia que o Buda estava passando ali, então o príncipe Siddhartha, e se atravessou na frente do carro, lá tiveram que parar a carruagem, enfim, todo o contraste de alguém que nunca tinha visto a dor e viu aquela situação de um homem esquálido e na miséria, e principalmente na miséria física da doença e das limitações. Então vejam, essa ideia da impermanência, da transitoriedade, faz parte da primeira nobre verdade do budismo. Buda teria saído, então, daquele reino e encontrou, primeiro, um homem doente, depois
um homem idoso e, por último, a situação da morte. Então, nessa sequência lógica, podemos escapar de uma ou da outra, mas da terceira, que é a morte, não escaparemos. Provavelmente vamos percorrer as três. Então, o sofrimento é inevitável ao ser humano. Essa é a primeira nobre verdade, segundo a versão clássica, que na vida dos homens a dor é maior que a felicidade. E, portanto, passível de ser transcendido. Na verdade, a ideia essencial de Plotino é que a alma, de alguma forma, desceu daquele estado original e agora está num caminho de ascensão, de retorno ou de convergência, de retorno ao uno. Então, ela tem que conhecer e ir além dessas aparências e conseguir encontrar essas realidades subjacentes ou as hipóstases. Primeiro a alma, depois o espírito ou o nous, o intelecto, o mundo das ideias e, por último, e mais difícil, se não impossível de ser descrito, o princípio primeiro, o uno, ao qual é dito que ele teria tocado ou se assemelhado, se unido 3 vezes em contemplação durante a sua vida. O que nós chamaríamos a experiência do Nirbidya Samadhi na linguagem do yoga oriental, do Yoga Sutra de Patanjali. Então, essa ideia da possibilidade do ser humano reencontrar-se com a unidade primordial de tudo é o objetivo essencial de toda a trajetória da vida humana, segundo a visão de Plotino, e, portanto, é a essência do pensamento teosófico. Se me faço claro, acho também muito natural porque o Back to Blavatsky Movement e todas as pretensões de fundamentalismo blavatskiano nunca tiveram grande aprofundamento na sociedade teosófica na Índia, porque naquela cultura onde nós temos aí uns 15 mil membros, não faz sentido que a teosofia Brahmavidya era conhecida na sua versão anterior, mesmo antes de Plotino, na Vedanta e no budismo. Mas, se quiserem então considerar que Blavatsky é teosofia moderna, no mínimo vocês acabaram de ver a primeira proposição da doutrina secreta em plena confluência com a ideia de Plotino sobre o uno, que não pode ser descrito, que não pode, portanto, ser de acesso do pensamento, porque o próprio pensamento sugere uma diferença entre o pensador e o objeto pensado, sugere uma dualidade. A dualidade, portanto, está em contradição com aquilo que é uno. Por outro lado, a própria ideia de bem e mal, que é tão forte na tradição ocidental, a ideia até de um Deus e um diabo, encontram aí uma outra interpretação possível de que tudo vem do uno e que o mal é apenas a ausência de bem ou um bem latente ou adormecido. Eu vou dar o correspondente oriental desse pensamento, que vocês vão encontrar também semelhante à ideia de uma unidade primordial, dizendo que o mal não é criado ou derivado diretamente dessa unidade, senão uma criação até do próprio ser humano por se desalinhar ou se afastar da unidade primordial, quando nós encontramos nas cartas dos Mahatmas a seguinte descrição: o mal não tem existência per se e é apenas a ausência do bem. Existe apenas para aquele que é transformado em vítima sua. A natureza é destituída de bondade ou maldade. Ela segue apenas leis imutáveis quando dá vida e alegria ou manda sofrimento e morte, destruindo o que havia criado. Nós tomamos o corpo como se fosse nosso.
Mas, na verdade, ele é emprestado, na melhor das hipóteses, para a nossa aprendizagem na escola da vida. Inclusive, teremos que prestar contas do uso que dele fizemos e, na próxima encarnação, receberemos um corpo proporcional ao uso ou mau uso que dele foi feito. A natureza tem um antídoto para cada veneno e suas leis possuem uma recompensa para cada sofrimento. O verdadeiro mal surge da inteligência humana e sua origem está inteiramente no homem que raciocina e se dissocia da natureza. A origem de cada mal, seja pequeno ou grande, está na ação humana, no homem cuja inteligência faz dele o único agente livre da natureza. Haveria quem dissesse que isso é teosofia moderna, mas eu não vejo grande dissonância, embora em Plotino o mal seja mais definido como ausência de bem, como nós acabamos de citar, e fica talvez numa definição algo nebulosa, como relacionado à matéria, que é a condensação máxima do uno, na sua derivação, não é? A partir dessa unidade primordial, até que o múltiplo seja formado, por sua vez, por derivação da terceira hipótese ou a alma.